uma pessoa muito amorosa, mas tinha vícios, tinha apegos, uma pessoa controladora. O que adianta? Olá, taurinos, tudo bem? Sejam todos muito bem-vindos a mais uma tiragem semanal e atemporal. Esta semana, tiragens de amor. Vamos ver o que a espiritualidade traz aqui para vocês. Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, espiritualidade, energia predominante para os próximos 7 dias, gratidão. O Diabo, Capricórnio, podem estar lidando com alguém do signo de Capricórnio ou ter forte no mapa, tá? Mas não se apeguem a signos, certo? Bom, a carta do Diabo, ele traz uma energia de excessos, né? Vícios, apegos, superficialidades, tá? Pessoas muito apegadas a superficialidades, aparência, tá? Então, bom, a gente tá falando de relacionamento. Então, é aquele tipo de pessoa que costuma escolher os seus parceiros, as suas parceiras pelo status, pela beleza, né? Vê muito isso, considera muito isso, né? Não que outras pessoas não considerem, é óbvio, né? O que chama muita atenção é a aparência física, muitas vezes, né? Da pessoa e tal. Mas é como se fosse aquele tipo de pessoa que ela prioriza isso, né? E isso é muito mais importante do que qualquer coisa, sabe? Então, mesmo que seja uma pessoa muito bonita, mas é uma pessoa sem caráter, uma pessoa mentirosa, é alguém que mesmo assim insiste, sabe? Em se manter num relacionamento com essa pessoa pela beleza dela. Por exemplo, tá? Isso é só um exemplo, tá? Então essa energia pode representar vocês, pode estar falando de vocês ou de uma conexão de vocês que se afastou e está querendo se reatar com vocês, ou vocês lidaram com pessoas assim. A gente vai entender melhor com o tarô, tá? Vamos ver aqui mais uma energia. Signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus. Aqui a gente pode estar falando da personalidade de uma pessoa meio manipuladora também, tá? Ciumenta, possessiva, controladora, tá? Leão. O leão, ele traz uma energia de uma pessoa que se impõe, uma pessoa que atinge uma certa maturidade, sabe? O leão tem uma energia de empoderamento, né? De uma pessoa muito sensata, tanto que o leão é considerado o rei, né, dos animais ali, do mundo animal, sabe? Então é alguém que adquire essa postura. Vamos entender melhor aqui. Eu vou tirar aqui com o oráculo do amor, signo de Touro, Sol, Lua, Ascendente, Vênus, que a espiritualidade traz aqui para os taurinos do que estamos falando. Vamos ver com o oráculo do amor aqui o que sai para vocês. Signo de Touro. Amor incondicional, dando e recebendo afeto. Alguém apaixonado aí por vocês. Ou é alguém que vocês já conhecem, alguém que vocês vão conhecer, tá? Mudanças repentinas. Novidades, notícias repentinas, né? Surpresa. Transformação. Relacionamentos aqui onde não era uma via de mão dupla. Então, tem essa energia de narcisista, tá escrito aqui, tá? Amor, tipo... manipulador, tá? Manipulador. Aqui. Vamos entender, tá? Aqui a gente ainda não, eu não sei aqui se a gente tá falando de relacionamentos que vocês tiveram com pessoas assim, ou se é uma pessoa do passado de vocês que é assim querendo voltar, enfim, vamos entender aqui.
repetindo eventos na sua cabeça. Alguém está pensando muito, ou vai estar pensando muito, né? Repetindo muito algo que aconteceu, né? Então, não sei, aqui pode ser uma questão de reconciliação, tá, gente? Triste, separação, coração perdido, se sentindo perdido. Coração partido aqui. Lembrando que relacionamento a gente pode encaixar também para família, amizades, ok? Então aqui a gente pode estar falando de alguém que se afastou de vocês aí, pode ser, tá? Alguém que tem muito carinho por vocês. E essa pessoa vai dar notícias assim de uma forma inesperada. É uma pessoa que está pensando muito, tá? Tá pensando muito no que aconteceu, fica revivendo uma situação aí, de repente a situação que levou ao término, né? Sabe? A pessoa fica fazendo, fica revivendo tudo isso aí para tentar entender, né? De fato o que aconteceu, onde que estava o erro, entende? É alguém que tinha muito essa característica aí, tá? Tá muito forte isso aqui. Alguém que tinha essa característica, tá? Então vocês adaptem, claro, né? Por ser uma leitura coletiva, vai ressoar de forma diferente para cada um. Então, para alguns casos, era a pessoa que tinha muitos vícios, por exemplo. Ou um vício, ou mais de um, tá? Vício é tudo aquilo que é exagero, né, gente? Que começa a prejudicar o dia a dia da pessoa, né? Prejudica o trabalho, prejudica a vida familiar, a vida a dois, começa a trazer prejuízo, aí é considerado um vício, né? Então, vício em bebida, vício em cigarro, vício em drogas, vício em redes sociais, tá? A rede social tá muito em alta ultimamente, né? Já é considerado um vício, inclusive, né? Então, vício por redes sociais, vício por... pessoa assim que é vício em pornografia, né? Pessoas muito apegadas, pessoas com aquele espírito muito possessivo, ciumento, tem uma questão de baixa autoestima, né? Pessoas que desenvolvem muito esse lado aí, de possessividade, de ciúmes, tem essa questão de problema de baixa autoestima, né? Tá? Pode ser pessoa muito apegada a status, a dinheiro, né? De forma exagerada, veja bem, hein, gente, tá? Porque senão vai ter comentário, vai falar, mas dinheiro todo mundo precisa, não é disso que eu tô falando, tá? Eu tô falando de pessoas que exageram, entende? Pessoa que é muito preocupada com status, com poder, com certificado, com dinheiro, é capaz de tudo pelo dinheiro, entende? É esse tipo de pessoa que eu tô falando, tá? Quando eu me refiro a dinheiro, ok? Então existe, vocês adaptem aí, tem alguma situação assim. Então se for uma reconciliação, essa pessoa, tô considerando o lado de lá, tá? Pode ser vocês também, tá? Mas vocês adaptem. Nas minhas tiragens eu costumo colocar do lado de lá em relação a vocês só para facilitar a leitura aqui. Vocês podem inverter, gente, fiquem à vontade, tá? A leitura pode estar espelhada, certo? Se for do lado de lá, essa pessoa tinha uma dessas características do diabo que eu tô falando, tá? E dessa carta que saiu aqui, que também fala de uma pessoa narcisista. Então, o que é uma pessoa narcisista, né? Para quem não sabe, é uma pessoa que só pensa nela, né? Tudo que acontece de ruim na situação, a culpa nunca é dela, é sempre do parceiro, é sempre da parceira, entende? É uma pessoa que ela manipula, ela se vitimiza o tempo todo, né? Tá? Então, é um relacionamento de um lado só, tá dizendo aqui, sabe? Não era uma via de mão dupla. Então é como se vocês se doassem demais pro relacionamento e essa pessoa de menos, tá? Se for realmente o lado de lá, tá? Então é como se essa pessoa tivesse se sentido culpada, ou essa pessoa tivesse tido a consciência, né? De que agiu dessa forma com vocês, e essa pessoa tá querendo procurar vocês. Aqui tem energia de alguém que vai mandar uma mensagem de uma forma inesperada aí para vocês, tá? E essa pessoa tem muito sentimento por vocês. E ela está agindo com mais maturidade agora, ou seja, aqui pode ser uma pessoa que uma pessoa que tem essa característica meio manipuladora, né? Meio autoritária, eu tô sentindo assim, tá? Não saiu o imperador aqui, mas eu tô sentindo a energia dele aqui, tá? Capaz de sair no tarô aqui.
Então, a personalidade de uma pessoa assim, por ela se sentir demais, ela se acha no direito de falar o que ela quer, a hora que ela quer, de uma forma inconsequente, né? Então aqui é como se eu visse que essa pessoa, ela pensando muito, né, no que aconteceu entre vocês, então revivendo toda a situação, tá? Então, chegando a essa conclusão, realmente eu era uma pessoa extremamente ciumenta, eu era uma pessoa muito controladora, eu era uma pessoa muito inflexível, não sabia ouvir do outro lado, né? Ou eu era uma pessoa realmente muito apegada à aparência, essas coisas, né? Tem gente que num relacionamento acaba terminando um relacionamento, por exemplo, por causa de rede social, né? Porque você está lidando com uma pessoa que ela é viciada em rede social. Entende? Então ela vai comer, ela vai no restaurante você, ela tá com o celular na mão, pra ver se ela recebeu likes ou não, né? Eu já namorei uma pessoa assim, tá? Então é terrível, gente, é terrível, isso é vício, tá? Isso é vício, é um problema sério de autoestima, né? Então vocês adaptem, tá? Então tem várias situações aqui, é como se essa pessoa não quisesse abrir mão desses vícios, desses apegos, isso é um apego, né? Todo vício é um apego, concordam? É uma pessoa que ela não conseguia sair disso. Mas, Silvia, se é um vício, é difícil ela se desvincular. Ok, para alguns casos realmente é muito difícil. Mas essa pessoa, ela deu sinais de querer ir buscar ajuda, de querer melhorar essa situação? Na maioria dos casos, as pessoas até têm consciência do problema que tem, mas não faz nada para resolver isso. Eu sempre digo, ter consciência é muito positivo, mas só ter consciência e não fazer nada, gente, é a mesma coisa que se você não tivesse tido essa consciência. Não muda nada, né? Para os resultados serem diferentes, além de você ter a consciência, você tem que fazer algo a respeito, certo? Tem que promover mudanças. No caso, essa pessoa, ela pode até ter tido a consciência, né? Enquanto vocês estavam juntos, inclusive, de que essa pessoa tinha esse apego, essa coisa aqui, entende? Né? Muito apegada a dinheiro, então quer dizer, é uma pessoa que passou a ser muito ausente porque se preocupava muito com dinheiro, pessoa que se preocupava muito com os outros, entende? Sabe aquele tipo de pessoa que da porta para dentro é de um jeito, né? Arrogante, estúpido, sem paciência, agora da porta para fora, nossa, é um docinho de coco, ninguém diz que é aquele treco lá que é dentro de casa, tá entendendo? Aparências, né? Então, é como se alguém tivesse, de repente, até tido esse despertar, tivesse essa clareza durante, inclusive, o relacionamento, mas não fazia nada para mudar. Né? Era conveniente para ele, para ela, se manter naquela situação. Touro tá tendo paciência, então vamos levando. Só que vocês saíram fora, certo? Essa pessoa, ela sente saudade de vocês, essa pessoa tem sentimento por vocês, tá? Teve a consciência aqui, tá? Porque aqui fala de notícias inesperadas, mas pode trazer também a mensagem de alguém que teve uma clareza, meio que um despertar, assim, também, sabe? A respeito de como estava agindo, que realmente vocês se dedicaram demais e essa pessoa de menos, né? E que, de repente, essa pessoa era uma pessoa muito abusada, passou a ser abusada. Sabe assim, quando você está se relacionando com alguém que é muito bonzinho, muito boazinha, muito compreensivo, muito compreensiva, e ao invés de você agradecer e você valorizar, você abusa? Eu tô sentindo essa energia. Tá? Alguém que, assim, gente, foi ingrato com vocês, né? Seria, acho que é essa palavra? Ingrato? Ingratidão? Né? Porque alguém que tem consciência aqui, ó, essa pessoa sabe o quanto vocês são amáveis, o quanto vocês são dedicados, né? Aqui tá falando um relacionamento onde só tinha dedicação de um lado. Então, quer dizer, para essa pessoa tá vendo isso aí porque ela sabe do seu valor. E por que ela fazia isso? Por que ela se mantinha nisso? Porque para ela era mais conveniente. Se eu estou desse jeito, que é o que eu gosto de ser assim, né? E touro não fala nada, touro continua comigo, então beleza, então vou continuar assim. Sabe uma pessoa abusada, abusa da sorte? É essa pessoa. Tá? E eu vejo agora ela atingindo uma certa maturidade aqui, tá? Não que esteja 100% maduro, tá? Aqui não garante isso daí. Mas aqui traz a mensagem de que essa pessoa aí, ela amadureceu de alguma forma. Talvez não 100%, mas sei lá, 30%, 50% que seja,
tá? E que essa pessoa agora, ela tá mais ponderada para falar. Então aqui, para ter saído a carta do leão, a carta do leão, ele traz muito essa energia de uma pessoa que vai pensar muito em como falar e agir em relação a vocês. Então se tá saindo essa energia, é porque essa pessoa, de repente, ela não era assim. É uma pessoa que é aquilo que eu falei no início. Né? É uma pessoa que se acha demais, e geralmente uma pessoa que se acha demais, ela é inconsequente na maneira de falar e agir. Ela não pensa nas consequências. Ela faz primeiro, depois ela vai pensar. Mas a gente sabe que dependendo do que se fala e de como age, não tem desculpa, né, que resolva isso. Então eu tô vendo essa pessoa muito cautelosa aqui para vir falar com vocês. Tá? É isso mesmo, aqui eu não tô sentindo que é uma mensagem para relacionamento novo não, tá? É alguém que vocês conhecem aí, tá querendo voltar aí na energia de vocês. Vamos ver o que mais. O que mais, tarô? Espiritualidade, signo de Touro, Sol, ascendente Vênus, o que mais? Torre. Ás de ouros. 9 de paus. É alguém que não desistiu de vocês mesmo, tá? O mago. Vibrando na energia do mago. Uma pessoa que sabe o que quer agora, tá? Sacerdotisa. O que mais? Rei de copas, peixes, câncer, escorpião. Ás de espadas. Olha, ás de ouros, ás de espadas. Alguém quer realmente um novo início aqui com vocês, tá? Cavaleiro de espadas. Libra, Gêmeos, Aquário. 7 de paus. A estrela. Aquário. Temos Áries, Escorpião, Libra, Gêmeos, Aquário. Áries está forte, Aquário também está forte, tá? Rei de espadas, Pajem de copas. É alguém que sabe que age de forma egoísta, alguém querendo voltar mesmo, tá? Touro. Aqui né, mensagens inesperadas ali, novidades, né, surpresa. É alguém que realmente vai surgir de uma forma inesperada aqui para vocês, tá? Vai pegar vocês de surpresa. Essa vai pegar de surpresa por quê? Porque eu tô vendo aqui que essa pessoa, ela realmente tem muito sentimento por vocês. Tinha saído ali, né, no início, tá? Tem muito sentimento. Só que é uma pessoa, ou essa pessoa é meio tímida. Não acredito que seja tímida, né, por causa daquele do... Não, acho que não é questão de timidez, não. Mas... ou é uma pessoa que ela tem dificuldade de expressar os sentimentos dela. Eu acho que tá mais pra isso, tá? Mas é uma pessoa que tem muito sentimento por vocês, tá? É uma pessoa carinhosa? É uma pessoa carinhosa. Pode até ser uma pessoa romântica, inclusive, tá? Pode ser um pai, uma mãe de família. Aquela pessoa que gosta de cuidar e tudo mais, né? Até aí, tudo bem, tá? Pode até ser que realmente essa pessoa fosse assim mesmo. Mas tinha esse lado negativo dela, né? É o que eu falo, quando tem... Eu falei numa tiragem aí de algum signo aí da semana passada, eu falei sobre isso aí. Gente, quando tem superficialidade, quando a pessoa prioriza algo na vida dela, seja qual área for, onde a prioridade dela
é o superficial, é a aparência, você pode ter certeza que essa área vai afundar. Afunda. Não tem jeito. Tá? Quando tem arrogância, aparência, sabe? Né? Porque a aparência é uma ilusão, gente. É uma ilusão. Essas pessoas não estão entendendo isso aí. Quem vive de ilusão não tem jeito, né? Uma hora a casa cai. Tá? Então é uma pessoa que é o que eu falei, ela pode até ter essas qualidades aqui. Só que esse lado, esse comportamento, esse modo de pensar dessa pessoa aí, o que ela priorizava na vida dela, acabava anulando qualquer qualidade que ela tivesse. De repente é uma pessoa muito inteligente, né? Uma pessoa muito amorosa, mas tinha vícios, tinha apegos, uma pessoa controladora. O que adianta? Não é? Por isso que eu bato sempre na tecla, a pessoa que começa a ter a consciência de que tem algo de errado aí, que está muito exagerado, gente, tentar corrigir isso daí, né? Ou buscar uma ajuda se for necessário, gente, ter humildade para isso, né? Porque é o que eu falei, seja em qual área for. Nos meus relacionamentos que eu priorizo superficialidade, né? Então eu escolho as pessoas pela aparência, eu escolho a pessoa pelo status e não sei o que, vai afundar, vai dar zebra, não adianta. Na minha área profissional que eu sou assim, eu sou meio superficial, então quer dizer, aquela pessoa que se deslumbra com qualquer novidade que aparece. Apareceu uma oferta que é fácil, dinheiro fácil, eu vou. Geralmente se lasca, é ou não é? Você já deve ter conhecido um monte de gente assim. Então tomem cuidado com isso, fiquem atentos a isso. Muitas vezes a gente não quer admitir pra gente mesmo que a gente é assim. Mas todo mundo, no fundo, sabe o que é. Então façam isso por vocês, tá? Se forem vocês, se vocês se identificarem com algo assim, fica o alerta aqui. Tá? Isso é pra todo mundo, independente de signo, não é só pra touro, não, é pra qualquer signo. Pro ser humano, né? Esse negócio de superficialidade não dá coisa que presta. Então aqui eu tô me conectando com taurinos aí, que ou são vocês, ou essa energia de vocês, ou da conexão de vocês, que se afastou de vocês aí, tá? Que é o que eu tô considerando, que é uma pessoa muito amorosa, muito romântica e tal, tem sentimentos por vocês, tá? Só que eu vejo uma dificuldade dela demonstrar os sentimentos dela. Pode ser por orgulho? Pode ser, porque tem essa característica, né? Geralmente uma pessoa assim é orgulhosa também. Ó, saiu a carta do mago. E o que traz a energia qual é a energia que o mago também traz? Energia de manipulação. Saiu aqui, narcisista, tá aqui, narcisista. Carta do diabo fala de quê? Manipulação. Tá? É uma pessoa boa de comunicação, é uma pessoa boa de lábia. Tá? Aqui a gente pode estar falando de pessoas que trabalham de forma autônoma, empresários, tá? Empresários, empresárias, as cartas não têm gênero, tá, gente? Pode ser mulher, tá? Médicos, cozinheiros, pessoas que mexem com cozinha, né? Com alimentação culinária, né? Químicos, perfumistas, tá? Pessoas que lidam com comunicação. Tá? Pode ser alguém que trabalhe com a internet também, ou vocês trabalham na internet. Essa característica que eu tô falando, né, de emprego, essas coisas, pode estar falando de vocês ou dessa pessoa, tá? Pode ser pessoa que trabalha na internet, pode ser que seja uma pessoa muito bonita, ou essa pessoa vê vocês como uma pessoa muito bonita, pode ser também uma pessoa de destaque. Tá? Artistas, atores, atrizes, modelos também. Tá? Eu vejo que essa pessoa, eu tô sentindo essa energia de orgulho. Essa pessoa tem sentimento por vocês, mas ela oculta isso de todo mundo. Tá? É uma pessoa que não quer dar o braço a torcer, né? Entende? É triste, né, essa questão de orgulho, né? Nossa senhora, gente. Tanta gente sofre de graça, né?
que o orgulho faz? Então eu vejo que essa pessoa tá bem desgastada, tá? Ela já tá bem desgastada, assim, emocionalmente falando, porque ela não tá aguentando essa situação. Eu vejo essa pessoa querendo vir na direção de vocês e muito rápido, tá? Quer um novo início com vocês, com certeza quer um novo início aqui. Um novo início mais sólido, mais verdadeiro, baseado na verdade, com mais sinceridade, tá? Com mais comprometimento. Alguém quer esclarecer algo aqui para vocês de uma forma justa. Alguém enxerga essa situação, essa reaproximação como uma cura, tá? Essa pessoa pediu, tá? Para a espiritualidade aqui. Uma nova chance com vocês. É alguém que vai estar sendo muito estratégica para se reaproximar de vocês, para esse pedido de desculpas. É alguém que precisou de um tempo aqui longe de vocês para amadurecer as ideias, né? Então, já faz um tempinho que vocês estão aí, afastados um do outro, né? Porque o 7 de ouros, ele traz essa energia de espera, de tempo, de um tempo que passou, né? Por quê? Porque essa pessoa tinha que amadurecer aqui, os frutos, né? Os frutos aqui representam o quê? As ideias da pessoa, né? Como ela age, o que ela pensa, o que ela prioriza na vida, enfim, comportamentos dela. Ela precisou desse tempo para amadurecer, né? E agora ela tá com a cestinha aqui para colher. Então, se ela tá colhendo, significa que o quê? Que os frutos estão maduros. E os frutos representam o quê? Ideias, pensamentos, atitudes. Então, aqui representa uma pessoa que, de certa forma, amadureceu. Aquilo que eu falei lá no início. Não significa que ela tenha amadurecido 100%, mas existe aqui uma evolução. É isso. Tá? Então, se é uma pessoa que não era muito compreensiva, é uma pessoa que não te escutava, agora ela está te escutando um pouco mais. Talvez não 100%, é o que eu falei, mas está te escutando um pouco mais. Alguém que tem consciência que agiu de forma muito egoísta com vocês. Ó, essa pessoa querendo voltar, tá? Que o 6 de espadas, ele traz a energia de querer voltar para a vida de vocês. Tá? Ó, 2 de paus. Essa pessoa, ela vai vir na direção de vocês e quer vir muito rápido. Ela só tá sendo estratégica aqui, tá? Ela tá vibrando na energia do rei de espadas aqui, que é a energia de uma pessoa muito estratégica, racional. Como é que eu vou fazer para me reaproximar de touro? Porque, ó, tem essa energia do leão. Eu tenho que saber exatamente o que eu vou falar, como eu vou falar e como eu vou agir. Porque, de repente, eu agia de uma forma totalmente imatura. E eu me arrependo de ter falado o que eu não devia. Eu me arrependo de ter feito o que eu não devia. Porque eu agi sem pensar. Eu agi na impulsividade. Entende? Falei coisas que eu não devia, movido ao calor da emoção, entende? E eu não quero fazer isso de novo. Então eu estou sendo muito estratégico aqui, né? Estratégico, uma pessoa que pensa, está pensando muito, né? Tá? E aqui o 2 de paus, ele traz uma energia de estratégia também. É uma pessoa que está decidida a vir na direção de vocês. Isso é fato. Vai vir, tá? Porque o naipe de paus fala de movimento. Vai vir. Tá? Ó, aqui é querendo fazer um novo pedido aqui, uma nova... tá pedindo uma nova chance para vocês. Né? Essa pessoa vem na direção de vocês. Ela está disposta a enfrentar qualquer obstáculo que ela possa vir a surgir aí pela frente, tá? Isso inclui, inclusive, vocês estando na defensiva, pode ser também. Tá? O 2 de paus, ele traz energia de alguém que considerou que todas as situações ruins, né, negativas que aconteceu na relação são possíveis de ser contornadas, desde que a gente realmente queira. Essa pessoa tendo esse entendimento, né? E que as coisas só não deram certo entre vocês porque era uma pessoa que só pensava nela, né? Uma pessoa muito egoísta, uma pessoa muito que é o que eu falei, priorizava outras coisas aí que infelizmente é o que afastou vocês aqui nesse caso, tá, gente? Lembrando que é uma leitura coletiva, obviamente não vai ressoar com todos,
tá? Então, se não ressoar, gente, não é para vocês. Aguardem a próxima leitura aí, tá? Nem todas as leituras vão ressoar com o mesmo grupo, né? De repente, do mês passado ressoou com um grupo, semana passada ressoou com um grupo e essa semana com outro grupo, enfim, tá? Pode ser uma pessoa nova, gente? Pode. Eu tô sentindo mais energia de reconciliação, tá? Mas pode ser uma pessoa nova também. Para os solteiros aí, eu vejo que se for aparecer uma pessoa nova, vai aparecer uma pessoa nova de uma forma também muito repentina. Vai ser uma torre aqui, ó, na vida de vocês, tá? Uma pessoa muito amorosa, mesma coisa. Uma pessoa muito amorosa, muito sensível, pai e mãe de família, tá? Uma pessoa que gosta de cuidar, romântico, romântica. Pode ser uma pessoa tímida ou uma pessoa que também tenha dificuldades de expressar seus sentimentos. Pode ser uma pessoa que vocês já conhecem, essa pessoa nunca se declarou para vocês. Pode ser, tem essa energia também, tá? De uma pessoa que oculta os sentimentos aqui. Pode ser também. Pode ser uma pessoa que vocês vão conhecer pela internet. Pode ser uma pessoa que vocês vão conhecer pela internet. Tá? Eu vejo aqui um novo início, né? Então, quer dizer, essa pessoa vai fazer uma proposta muito sólida aqui para vocês. E é um relacionamento que vai começar, ele vai ter início já baseado na verdade, na sinceridade, tá? Não vai demorar muito para essa pessoa chegar na energia de vocês, porque tem energia aqui do Rei de Espadas, tá? Aqui essa pessoa chega num momento em que vocês estão quase que desistindo, que vocês estão desanimados. Eu vejo aqui vocês, para os solteiros, tá? Para os solteiros aí que estão sozinhos, sozinha, não tem ninguém, não tá esperando ninguém. Eu tô sentindo energia de taurinos que tava meio desanimado, nada acontece, ninguém aparece, né? Minha vida tá sem sal, tá sem graça, eu sinto falta de alguém do meu lado, mas, né? Aqui é quando vocês estavam, né? Quando vocês estão bem desanimados, essa pessoa vai chegar nesse momento, tá? Por quê? Porque vocês lidaram aqui com relacionamentos narcisistas, relacionamentos abusivos, tóxicos, né? Tá? Aqui eu vejo que vocês vão estar bem racionais, se for uma pessoa nova, tá? Quando essa pessoa vier fazer esse pedido aqui, tá? Porque o Pajem de Copas fala do pedido de namoro, tá? E é uma pessoa que vai querer algo sério aqui com vocês, é o que eu falei, não é nenhum aventureiro, aventureira não, tá? É alguém que vibra na energia de um rei aqui. Essa pessoa, quando ela chegar e fizer a proposta para vocês, vocês vão ficar meio assim, vocês estão nessa energia, eu tô sentindo que vocês estão nessa energia, tá? Vocês meio chateados aqui, por quê? Porque vocês lidaram com relacionamentos tóxicos aqui, para muitos casos foi um relacionamento tóxico que vocês se relacionaram, ou extremamente superficiais. Então é como se vocês estivessem muito desanimados, nada acontece, mas também é aquela coisa assim, mas também para eu estar com pessoas assim de novo, então é melhor ficar assim, né? Mas de qualquer forma vocês estão desanimados, entende? Ah, não aparece ninguém, caramba, mas quando aparece também é tudo daquele jeito, tudo igual. Sabe assim, bem desanimado? Então eu vejo vocês bem racionais aqui, é tipo como se vocês, no momento, vocês não estivessem pensando em relacionamento. Tá? Vocês estão sentindo falta de alguém, mas é aquele pensamento que eu acabei de falar. Eu tô sentindo falta de alguém. Só que quando aparece alguém, é gente assim. E não é isso que eu quero. Eu queria uma pessoa mais companheira, mais companheiro, entende? Que eu pudesse contar, mais parceiro, parceira. Tivesse realmente sentimento, respeito, reciprocidade, né? Não alguém para eu ser empregado, empregada dessa pessoa, ser escravo, escrava dessa pessoa, só fazer as vontades dele e dela, né? Então eu vejo que essa pessoa, quando ela vier fazer esse pedido para vocês, ela vai sentir um pouco essa resistência de vocês. Mas aqui, novamente, essa carta do 7 de ouros, né? É como se vocês, esse tempo que vocês estão sozinhos aí, né? É como se como se tivesse sido necessário esse tempo para vocês amadurecerem as ideias também a respeito de algo, né? Se essas pessoas, se eu tô atraindo muito esse tipo de pessoa o tempo todo, é porque tem alguma coisa em mim que eu estou permitindo.
pode ser uma certa carência, né? Falta de amor próprio. Por que eu me sujeito a esse tipo de relacionamento? E toda hora é a mesma coisa. Então, esse tempo em que vocês ficaram sozinhos foi necessário para que vocês amadurecessem também algumas coisas dentro de vocês. E é como se a espiritualidade percebesse que agora vocês estão mais preparados, entende? Para se envolver com a pessoa certa. Essa pessoa certa, eu estou sentindo aqui, é como se essa pessoa certa, ela não tivesse surgido na vida de vocês até agora, porque vocês tinham que amadurecer alguma coisa aí. Algo que estava permitindo que esse tipo de pessoa, que vibrava na energia do diabo, chegasse na vida de vocês. E não essa pessoa séria. Porque para você atrair uma pessoa mais comprometida, você tem que estar vibrando nessa mesma energia, na mesma vibe. Né? E o que é essa energia? Energia de uma pessoa que se dá valor. É uma energia de uma pessoa que ela não fica responsabilizando os outros pela felicidade dela. Entende? É uma pessoa que não aceita migalhas, ela não aceita qualquer relacionamento só para não ficar sozinha. Isso é uma pessoa que tem realmente valores. Essa é a característica de pessoas, esses são pensamentos de pessoas que querem um relacionamento sério. Mas será que de repente você estava vibrando nessa energia? Será que você estava realmente se dando o devido valor? Para muitos casos, não. E é por isso que vocês terminavam um relacionamento abusivo, entravam em outro abusivo também, e assim sucessivamente. Então é como se esse último relacionamento de vocês, eu não sei o que aconteceu, que deu um plim na cabeça de vocês aí. Tá? Desse tempo que vocês estão desanimados, porque nada acontece, não foi por acaso. É como se a espiritualidade estivesse falando assim, olha, vamos deixar touro aí meio, sabe, na espera, para fazer o bichinho pensar um pouquinho. Como se eles tivessem pensado assim, entende? Foi meio que intencionado. Sabe? E funcionou, né? E funcionou, porque agora vocês vão estar vibrando numa energia de uma pessoa que realmente, sabe, caiu a ficha. Agora eu tô me sentindo mais madura, eu tô entendendo o porquê das coisas. De repente, se você tivesse saído desse relacionamento tóxico, já conhecido uma outra pessoa, entrado numa outra relação qualquer, você não tivesse tido tempo de refletir a respeito disso. Nada é por acaso. Nada é por acaso. Momento da colheita, touro. Tá? Aqui, para alguns casos, por vocês terem lidado com pessoas muito narcisistas, aqui tem pessoas que estavam se achando menos já. Porque o que é um relacionamento narcisista? O que um relacionamento tóxico e manipulador ele faz com seus parceiros, com as suas parceiras? Né? São relacionamentos onde o namorado, namorada, marido, esposa, eles fazem de tudo para que você se sinta menos, um nada, um lixo, para não dizer outra coisa. Entende? Se você não faz o que ele quer, o que ela quer, começa a te rebaixar. Você nunca vai ser feliz mesmo. Porque você é um inútil, você é uma inútil, você não serve para nada, ninguém te suporta, ninguém vai te aguentar. Entende? Começa a colocar isso na sua cabeça, todo dia fala um pouquinho, todo dia fala um pouquinho, todo dia fala um pouquinho. Chega uma hora que você começa a achar que essa pessoa tá com a razão. Tá? A característica de um relacionamento narcisista é esse. Chega uma hora que você começa a duvidar da sua própria sanidade. Porque essa pessoa ela fala o tempo todo que você é doente, que você é louco, que você é louca. Entende? Começa a falar esse tipo de coisa, né? O tempo todo. Você imagina você ficar absorvendo isso aí todos os dias. Aqui tem uma energia, não vai ressoar com todos, mas para alguns casos, são pessoas que estão se questionando aqui.
será que essa pessoa realmente não tinha razão mesmo, né? De repente alguém que atacava, de repente, a sua aparência, né? Porque é uma pessoa que valoriza a aparência aqui, para alguns casos, né? Olha como você tá gorda, olha como você tá barrigudo, olha como é que você tá velho. Sabe assim, pessoas que eles usam o seu ponto fraco para te atingir. Então isso acabou afetando muito o emocional, mental de vocês. Só que essa pessoa que chega aqui para vocês é alguém que vai tirar vocês dessa energia aqui, tá? Aqui é você saindo de uma energia, de uma situação, de um período muito turbulento, estressante, né? De muitas brigas, conflitos, para águas mais calmas. Alguém que vai fazer uma proposta de amor para vocês. Tá? Essa pessoa vem, mas ela vai ser muito estratégica para chegar para você. Ó, essa pessoa vai trazer muito equilíbrio para vocês, tá? Temperança, Sagitário. Eu vejo que vocês aqui no caso, tá? Para esse caso aqui, né, de solteiros, tá? Vocês vão estar pensando muito a respeito de tudo que aconteceu nos relacionamentos anteriores de vocês. Por isso que, de repente, isso aí vai criar um certo bloqueio. Por isso vocês na energia do Rei de Espadas. Por isso que vocês vão ficar meio na resistência. Porque vocês vão ficar revivendo tudo aquilo que vocês passaram. Eu não quero isso pra mim de novo. Tá? Mas eu vejo que aqui no caso, vocês vão estar vibrando na energia do mago. Aqui. Tá? Energia do mago, energia de manifestação. E por que isso acontece de repente, né? Por que isso acontece de repente? Porque vocês despertaram, Touro. Quando a gente tem um despertar, as coisas acontecem dessa forma mesmo. Só que não é fantasia não, gente. Isso é real. Tá? Isso é real. Quando a energia de vocês mudam, nossa, é questão assim de poucos dias mesmo, sabe? Às vezes até de 3, 4 dias, vocês já começam a sentir as mudanças. É impressionante. É impressionante. Passa uma semana sem reclamar nada. Cria uma meta assim. Em uma semana, uma só para vocês testarem. Uma semana. Eu me comprometo que nenhum desses dias, desses 7 dias, eu vou reclamar. De nada. Não vou reclamar de nada, de ninguém, nada. Nenhuma reclamação. 0 reclamação. Façam isso. Uma semana. Vocês já vão começar a sentir a diferença. Tá? Por isso que aquele negócio de limpeza dos 21 dias, de Arcanjo Miguel, não é mentira. Faça a oração de 21 dias de Arcanjo Miguel, vou deixar aí para vocês. Acho que tem na descrição também, tá? Eu tenho um vídeo gravado, tá? Da oração dos 21 dias de Arcanjo Miguel, que vocês podem ouvir até dormindo, tá? Façam, gente, sabe? O importante é a gente sempre fazer, a gente buscar, né? Promover mudanças que eu falei. Não adianta a gente ter consciência de como a gente é. Não, é verdade, eu sou uma pessoa muito dependente, eu sou uma pessoa que não dá valor, não estava me dando valor. Tá, você reconheceu tudo, beleza, é um grande começo. Mas as coisas vão continuar acontecendo do mesmo jeito se você não promover mudanças. Ação, precisa de ação, tá? Precisa ter ação. Então aqui eu vejo que vocês vão ficar muito assim, pensativos quando essa pessoa se aproximar. Mas vocês vão ver que essa pessoa é completamente diferente dessa daqui. Os relacionamentos anteriores de vocês eram tóxicos, abusivos, né? Essa pessoa não é uma pessoa mais sensata, é uma pessoa mais madura, é uma pessoa que pensa antes de falar, pensa antes de agir, entende? Tá? É uma pessoa que vai trazer cura para a vida de vocês. Ok? Aqui, ó, é vocês manifestando um desejo que vocês sempre tiveram em relação a um companheiro, uma companheira. Então aqui é como se vocês fossem ver nessa pessoa alguém como alguém sério realmente, né? Porque é o que eu falei, aqui tem uma energia muito positiva, tá? Dessa pessoa aí.
quer um novo início de uma forma mais comprometida, quer um início baseado na verdade, um relacionamento baseado na verdade, tá? Com muita sinceridade, muito respeito, é uma pessoa que vai ter sentimentos por vocês, é uma pessoa muito carinhosa, tá? Então é exatamente do jeito que vocês sempre desejaram. Então, por mais que tenham amiguinhos, né? Ou até familiares, né? Que possa ficar falando um monte de coisa no teu ouvido, não, mas você só anda com gente que não presta, que não sei o quê, provavelmente é só mais uma que não presta, ou mais um que não presta. Por mais que tenha gente que vá falar besteira aqui quando você mencionar o nome dessa pessoa nova, vocês vão se manter firmes. Porque vocês vão sentir, tá? Aqui tem energia de intuição. Vocês vão sentir que essa pessoa é diferente. Lembrando que vocês só vão estar atraindo essa pessoa porque vocês mudaram. Por isso que a gente sempre fala, a mudança sempre vai estar dentro de nós. Promova mudanças na sua maneira de pensar e de agir. E vocês vão começar a ver resultados muito positivos na vida de vocês. Certo? É esse o recado. Touro, espero que vocês tenham gostado. Leitura abençoada. Não se esqueçam de deixar o like, se inscrever no canal para aqueles que ainda não são inscritos. E a gente se vê na próxima leitura. Certo? Fiquem com Deus, gratidão e até mais. Tchau, tchau.